Olá, boa noite, boa noite. Deixa eu só posicionar isso aqui direitinho. Onde ele vai ficar melhor? Eu acho que é aqui. Ficou bem. Ótimo. Iniciando aqui mais essa live maravilhosa. O Sérgio já chegou. Estava numa reunião agora. E já deu tudo certo, a live maravilhosa. E ótimo. Vamos entrando, sejam muito bem-vindos, uma ótima noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais a essa live. Vocês sabem que a minha intenção aqui, a minha meta aqui tá fazendo uma live toda quarta-feira. E assim, trazendo assuntos interessantes, voltado para as mulheres, algo que seja voltado com as emoções, aos hormônios. E hoje não vai ser diferente, né? Hoje nós vamos estar falando sobre a menopausa. Amanda. Tô só aguardando as outras pessoas entrarem também, né? Os outros convidados, né? Sérgio já tá aqui. Tá faltando entrar as convidadas. Giselda. Só está faltando uma. Deixa eu ver aqui direitinho. Olá, olá, gente. Sejam muito bem-vindos mais a essa live. Se vocês virem olhando aqui pro lado, aqui para frente, um ladinho um pouquinho, é porque eu sempre gosto de colocar um lembrete, porque eu quero entregar tudo aquilo que eu vim fazer aqui hoje. Eu acredito que os meus convidados também, né? Estamos, assim, muito felizes em trazer coisas muito importantes para vocês, porque a menopausa não precisa ser um momento sofrido, né? Você pode ver com outros olhos, passar de uma outra maneira. E eu tenho certeza que os meus convidados de hoje vão deixar, quando vocês saírem dessa live, vai ver com outros olhos a menopausa, não é? Eu tenho certeza absoluta, tá bom? Então, podem chegando, fique à vontade. Já mandei o convite. Vamos ver aqui. Como vamos ver agora? Sérgio. Dividir a tela. Eu acho que ele consegue dividir a tela com, não sei se os 4 mais. Giselda. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Deixa eu ver aqui se a. Eu entrei, acho. Está faltando agora só. Entrou agora. Deixa eu ver agora se eu consigo convidar ela. Agora virei. Morango, cadê você? Dá um sinalzinho aqui para mim. Só está faltando, não sei se entra 4. Os 4 de vez. Tá Mas tudo bem? Raquel, vamos ver. Oi? Raquel Aretusa. Raquel, saudades, amiga. Nara Rúbia. Tô vendo aqui, meu povo, entrando, que delícia. Reagiu. Ora, me dá um sinalzinho aqui. Pra ver se ela já entra aqui com a gente, né? Ai, tá cheio de gente. Que Olha. delícia ver meus convidados entrando. Só está faltando reagiu agora. Só está faltando a Moraima entrar. Manda um moizinho aqui para mim.
A gente pode ir entrando, fiquem à vontade. Aqui só está faltando eu colocar ela, tá? Só um segundo. Mas vocês podem ir conversando aí, viu? Seus convidados entraram aí. Fiquem à vontade. Sérgio, Giselda. Tô de olho aqui só em Morama para ela entrar aqui. Tá? Sérgio tá quietinho. Eu acho que ele tá meio tímido, né, Giselda? Eu acho que ele tá meio tímido. tímido. Quem vê até pensa, né? Que o Sérgio é tímido. É. Pois é. Lá no grupo, hein? Ele dá show, dá aula. Né? Agora ele. Eu acho que a internet dele tá se enrolando, ó. Eu acho que a internet que não tá boa, não. Fica boa, Sérgio. Fica boa essa internet aí. Não, eu tava mandando Fica maravilhoso. pessoal. Tava mandando os aviãozinhos aí. Sim. Moraima já está online. Que legal. A Nara tá falando que o tema é super interessante, mas a gente escolheu mesmo para ficar legal, né? Isso, com necessidade de tanta gente. Até assim, foi uma questão realmente do grupo, né? De muitas coisas que apareceram no grupo que a gente acabou optando por esse tema. Enquanto Moraima mandou vou mandar uns links aqui para o pessoal. Tá. Vamos lá, né? Eu queria muito eu só saber como mandar para mim. Como? Eu queria muito saber como manda link aqui, Sérgio. O aviãozinho, tem um desenho de um aviãozinho de papel, você vai mandando. Um aviãozinho aqui do teu lado aqui. Onde encaminha mesmo. E você automaticamente envia para todas as pessoas dessa lista aí que aparece. Ou se não, você clica e copia o link, ok? Ok, muito legal. É que talvez olha aí, tá vendo? Sem link. Assim que Sérgio disse que ele não faz tempo que ele não faz live, também tá pensando na gente como é que envia. E lembrou, ainda bem que você se lembrou, que eu não tava nem lembrando, tá? De estar enviando, mas foi muito bem lembrado. Tá aqui no pensamento só de Morama, ela entrar aqui e aí... Bom, mas assim, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentando, vou estar passando para os convidados, porque o tempo, daqui a pouco é 9 horas e o assunto é grande. Eu tenho certeza que não vai ficar só nessa live de hoje, não é não, gente? Eu tenho certeza. É muita coisa boa, importante, e não vai ficar só nessa live de hoje, não. Eu agradeço muito mesmo pelo convite. Agradeço pelo grupo também, por ter encontrado pessoas maravilhosas, feito a Ana, feito a Giselda, que eu não conheço pessoalmente, mas ela sabe o amor que eu tenho por ela, e a troca que a gente tem é maravilhosa. Eu acredito que quando a gente começa a trocar experiência, trocar conhecimento, é muito legal. Então a gente, quando acaba guardando o conhecimento para si, a gente acaba obeso de conhecimento, né? E coloca um rótulo de eu sei tudo, e aí fica ali acomodado e ela não muda, enfim. E no grupo, as pessoas do grupo têm essa troca bacana, e eu adoro esse grupo de coração. Cada uma das pessoas que estão no grupo eu conheço, isso é muito legal. Agradeço muito, 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 muito mesmo. Gente, eu vou contar para vocês, mas o Sérgio começou tudo isso. Ele é o mentor desse nosso grupo, o nosso grupo de medicina germânica, nova medicina germânica. E é muito gratificante. A gente troca muita experiência mesmo, a gente tem um carinho enorme por essa criaturinha aí. E eu quero mesmo te conhecer pessoalmente lá na praia que você mora, né, Sérgio? Porque vamos combinar, não tem lugar mais bonito, né? Tô louca para conhecer. Então, também agradeço muito por a gente poder estar aqui nesse momento e principalmente para a gente poder levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas também, né? Diminuir
talvez um pouquinho do sofrimento, ajudar alguns terapeutas a auxiliar outras pessoas, né? A entender, a aceitar, a ver esse momento que é tão difícil na vida da mulher e ao mesmo tempo pode ser tão simples, né? Então, a gente está aqui para isso hoje. Vamos lá, com você agora. Passa a bola, Moraima. Muito honrada, Sérgio, pelo convite. Você é um ser de luz para mim maravilhoso, porque tem essa liderança nesse grupo. Claro que a gente coloca o nosso melhor, mas teu trabalho é um trabalho que para mim tem muito valor e que gosto muito de teu trabalho. E bom, também a Ana por ter a liderança na organização da live, e a Gisele disse, já conhecia alguma coisa dela e sei o maravilhosa que ela é. Então, muito obrigada, uma honra estar com vocês hoje aqui. Eu sou Moraima, eu sou consteladora familiar, terapeuta holístico, professora. Trabalhei muitos anos em Venezuela na universidade com psicologia do desenvolvimento humano. E agora trabalho aqui em Brasil como terapeuta holística. Então, como tem pessoas assim, os convidados de cada um, né, aqui, realmente é interessante que cada um se apresente, né? Eu vou falar um pouquinho de mim, porque vieram pessoas do grupo de vocês, e eu agradeço a todos, né? Tanto a vocês como a cada um que está entrando, está chegando aí para ter esse conhecimento, para estar prestigiando e ter esse conhecimento, porque todo dia a gente aprende, né? Ninguém pode dizer, eu sei tudo. A gente está sempre aprendendo. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, daqui a pouco já apareceu mais coisa. A gente pensa que estudou tudo, tem sempre mais alguma coisa, aí a gente vai. E é maravilhoso, né? A gente aprendendo as coisas, porque a gente vai despertando e ainda poder ajudar outras pessoas, melhor ainda, né? Bom, então, você que veio dos grupos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ana Glécia, eu sou terapeuta e consultora também da do Terra. E a minha intenção aqui também é estar ajudando, né? Aqui no meu Instagram falo para mulheres com relação ao emagrecimento, ao equilíbrio hormonal, as emoções, ela está ligada com tudo, em tudo nas nossas vidas. E assim, 15 anos já no desafio da cadeira de rodas, que é um desafio diário, e há 8 anos que eu resolvi despertar, depois de passar 10 dias internada, eu resolvi despertar. Voltar para casa, despertar, né? Minha filha estava pequena, e despertar realmente. Comprei um livro, um e-book, e comecei a estudar, e não parei mais de lá para cá. E eu pensava que eu estava aprendendo aquilo só para mim, mas para cuidar da minha saúde, mas quando eu vi tanta coisa, eu disse, não posso ser egoísta de querer isso tudo para mim, não. Eu tenho que compartilhar com outras pessoas o que eu estiver aprendendo. Então, aqui eu compartilho de alguma forma o que eu aprendo e eu tinha uma crença terrível. Eu pensava que com 40 anos já estava velha para estudar, já estava muito velha. Mas, nossa, agora cada vez eu vejo os livros, eu quero mais, eu quero aprender mais. Eu vejo que é necessário a gente aprender de alguma forma. E aí hoje eu estou vendo esse desafio com outros olhos. Foi quando isso aconteceu, eu estava revoltada, eu não estava compreendendo, eu queria sair logo daquilo ali. Mas, olha, eu amadureci tanto. A gente vai aprendendo a cada dia. E cada dia eu estou aprendendo mais coisas, né? A gente está aqui realmente, a gente vem aqui realmente aprender de alguma forma. Não tem como passar em brancar as nuvens, a pessoa com a cara para cima sem fazer nada. A gente está sempre aprendendo. Se a pessoa estiver ligada, vai aprender mais ainda, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre... Eu separei alguns olhos, né?
Alguém aí tá dando um eco. Acho que é melhor a gente fechar os nossos Oi, oi, microfones, oi. né? Eu fechei meu microfone aqui. Tá, vamos. Oi? Acho que agora tá bom, né? Acho que agora passou o eco. Bom, a Gisela nutricionista, ela vai estar falando, cada um vai falar uma parte, eu tenho certeza que vocês vão entender. E o interessante, que como a gente estava falando antes, são ferramentas e elas se unem, né? Elas se unem à aromaterapia, com a parte da alimentação, né? A parte nutricional, que a Giselda vai estar falando, a parte da biodecodagem. Olha, eu tenho certeza, vocês vão sair daqui vendo a menopausa com outros olhos, de uma forma que vocês não viram ainda a experiência no Moraima. Então, gente, os óleos essenciais é um pouquinho de cada coisa que, nossa, vai ser maravilhoso, tá? Eu já vou deixar aqui, assim, os óleos que eu acho bem interessante. São vários óleos que podem estar sendo utilizados na menopausa, nessa fase, não é? São vários sintomas, né, da menopausa, os calorões, tantas coisas que acontecem com a mulher nessa fase, que a insônia, não é, a fadiga, são vários sintomas. Então, os óleos, eles são nossos aliados para estar ajudando nesse momento. Não só ele, mas ele é um dos aliados para estar ajudando, né, nessa fase, nessa nova fase da mulher. Então, eu vou deixar aqui o nome de Ylang Ylang, que ele é maravilhoso. Ele relaxa, ele é regenerativo. Quer dizer, os óleos essenciais, ele é extraído das plantas, de parte das plantas, das folhas, da casca, das frutas, né, várias partes das plantas, da resina, e aí são feitos óleos essenciais. E ele é feito no mecanismo das plantas, então ali é natural. É natural. Os óleos essenciais é diferente da essência. A essência é sintético e é um cheirinho. Ele não vai agir de forma terapêutica, a essência, mas o óleo essencial vai, tá certo? Então, assim, outro óleo que eu vou estar falando aqui, o Ylang Ylang, o Claricês também, ele é voltado também para essa fase, né, da menopausa, ele vai estar ajudando também no equilíbrio hormonal, ele também vai estar ajudando a relaxar, ele também é analgésico, regenerativo, ele é floral, né, então, assim, dois florais que eu trouxe aqui, o Ylang Ylang e o Claricês, são os dois óleos, eles são florais, ele traz tranquilidade para a mulher, ele nos faz sentir amada, exuberante, e nos ajuda também com sentimentos negativos, né, de medo, de mágoa. Quando a gente estiver assim sobrecarregada, os óleos essenciais ele vai estar utilizando, ele vai estar nos auxiliando. O que eu tenho aqui é esse pequenininho aqui, é o Whisper queridinho, tá? Ele ajuda no equilíbrio hormonal, ele ajuda a mulher se sentir realmente empoderada, se sentir um mulherão, se sentir confiante. Eu amo os óleos essenciais porque ele não serve para uma coisa só, ele serve para várias coisas, os óleos. E outro óleo que eu quero deixar aqui para vocês, o Whisper, ele ajuda na libido, né, na criatividade também, na autoconfiança. Agora, eu vou deixar aqui dois óleos que eles não são exatamente voltados para a menopausa, mas, para mim, ele é um coringa, de uma forma geral, que é o meu queridinho, o Balance. E por que eu gosto do Balance? Porque ele vai ajudar a equilibrar as emoções. A mulher na menopausa, fora da menopausa, com TPM, de qualquer forma, nós precisamos, né? Muitas vezes os hormônios estão desequilibrados. Então, os óleos, eles podem auxiliar nisso também. Não só ele, mas outras coisas que Giselda vai estar falando, né? E o Balance, ele vai estar ajudando nisso aqui, tá?
E o que é que eu tenho mais para falar aqui de exemplo hoje? O Will Orange também é criatividade, ele é calmante, ele é regenerativo, ele deixa a gente assim acesa, ativa, criativa. Nós precisamos, né? Se a gente reclama menos e a gente partir para ação, vai ser bem legal, tá bom? Como ainda tem os participantes, eu vou estar passando agora para Giselda, né? Isso, ela vai estar falando um pouquinho e aí a gente vai continuar nesse bate-papo. Bom, Fique à vontade. boa noite, gente. Novamente entrou bastante gente, né? Eu sou a Giselda, sou nutricionista integrativa. E aí me perguntam sempre, o que é ser nutricionista integrativa, né? Aliás, o que é isso? Afinal de contas, dentro da nutrição. E nutrição integrativa, na verdade, é a gente olhar para a pessoa, para o ser humano. Até eu ganhei de presente esses dias uma dica de um colega nosso, que chamou de nutricer, porque na verdade é nutrir o ser de todas as formas, né? Através da alimentação, que é o carro-chefe do nosso trabalho, não resta dúvida, mas é trabalhar o conjunto, é trabalhar a pessoa como um ser humano, é você acolher esse ser humano, é você trazer, entender aquilo que está acontecendo com ele naquele momento, né? E a partir disso você traça um plano alimentar. Às vezes o plano alimentar até não é tão importante quanto o ouvir essa pessoa dentro do consultório. E uma das coisas que acontece bastante é realmente essa questão que nós vamos trabalhar hoje, né? Que é a questão da menopausa, que é a questão da mulher. Claro, longe em todos os sentidos, não resta dúvida, em primeiro lugar vai ser sempre a procura pelo emagrecimento, né? E nessa fase da menopausa, mais ainda, se procura pelo emagrecimento. Então, na integração que a gente faz, dessa forma mais... a gente trabalha de uma forma mais, vamos chamar de holística, né? Porque aqui a gente está falando de todas as terapias. Então, aqui nós podemos chamar de holístico. Quando a gente fala só no âmbito mais hospitalar, no âmbito que a gente está falando mais com profissionais só da área de saúde, normalmente a gente usa mais o termo integrativo porque é mais aceito pelo conselho, é mais aceito por toda a parte mais acadêmica, digamos assim, né? Agora aqui não, né? Aqui a gente está num bate-papo que a gente pode usar o termo holístico, que é a mesma coisa, na verdade. É a gente cuidar de corpo e alma. É a gente cuidar do ser de uma forma integral. Então, dentro da nutrição integrativa, a gente olha para todos os âmbitos da... Ai, as meninas estão falando que quase não estão me ouvindo. Ficou melhor? Mais perto, gente? Tá melhor? Só que daí eu vou ficar... Então, desculpa aí. Mas eu vou ficar aqui mais pertinho, para vocês poderem me ouvir. Porque acho que vale mais a pena me ouvir do que me ver. Então, assim, dentro da nutrição integrativa e dentro de todo o processo terapêutico, né, que a gente tem, então é fundamental a gente olhar para o ser de uma forma integral e tentar entender o que está acontecendo com ele. Quando a gente vem para a mulher na menopausa, nessa fase que é tão difícil para a mulher, por quê? Porque vem de muitas crenças, vem daquela questão que a mulher, simplesmente por ser mulher, às vezes já se sente culpada, né? A gente tem a crença de ser culpada. Eu nasci mulher já é um problema. Eu menstruei é um problema. Eu casei, eu tive filhos, eu tive dor. A mulher nasceu para isso mesmo, né? Nasceu para sofrer, foi ela que não deixou a gente viver no paraíso, e aquelas coisas que vêm assim. Então, a gente brinca, mas a Morama depois vai falar disso, que isso vem realmente na nossa memória, e o Sérgio também vai falar, que vem aí na nossa memória celular, né? Vem no nosso, vai vindo por todo esse tempo. Tá bom, e daí chega aqui, o que eu faço? Então, tem coisas que vem, eu sempre falo assim, a gente precisa tratar de dentro para fora para poder aceitar o que vem de fora para dentro. Então, a gente tem um monte de dieta restritiva, tem um monte de reposição hormonal, tem vários tratamentos que você vai fazer ao longo da vida. Mas, o que a gente percebe? Que todos os resultados, eles acabam sendo muito mais benéficos quando
você começa a trabalhar e começa a perceber que essa mudança é necessária, né? Que essa mudança tem que vir de dentro para fora. Que você vai reconstruindo o teu passo a passo. E aí, claro, a alimentação é uma das questões, porque nós nos prejudicamos todos os dias, praticamente, com relação à nutrição, com a relação à nossa alimentação. A gente não é só uma questão de escolha de alimentos, porque às vezes as pessoas comem muito melhor do que qualquer nutricionista. Nossa, às vezes eu vejo assim, eu falo, é muito melhor. A qualidade alimentar é muito melhor do que de muita gente. Só que em contrapartida, essa pessoa come muito mal. Ou ela come cheia de problema, engolindo todos os problemas que estão à sua volta, ou ela come assistindo televisão. Ah, tá dando. Eu acho que você tem que fechar teu microfone, Ana. Tá dando microfone. Nossa. Conseguiu? Ai, ai, ai. Vou fechar. Peraí. Aí, fechou. Bem melhor. Acho que eu perdi o raciocínio, mas não, tá tudo bem. Já volto. Já volto. Pra variar, né? Isso é idade também, tá, pessoal? Depois da menopausa a gente fica assim também. A gente esquece algumas coisas. Mas é brincadeira. Brincadeiras à parte. Então, o que acontece? As pessoas comem a angústia. Elas comem errado, né? Não só na forma e no tipo de alimento, mas como na qualidade referente a essa alimentação. Aonde eu me alimento, como eu faço, eu consigo mastigar, eu consigo engolir, eu tenho atenção naquilo que eu estou comendo, ou simplesmente estou comendo correndo e não presto nem atenção no que eu fiz. Tanto que às vezes a gente fica com fome meia hora depois, porque o teu cérebro nem entendeu o que você comeu, né? E aí, sucessivamente, acaba acontecendo isso muitas vezes. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso tema de hoje, que é a menopausa, o cuidado com a mulher, o carinho com a mulher, é a gente olhar assim. Dica número 1, tome água, hidrate-se, cuide de você, hidrate. É a primeira coisa, nós somos 70%, quase 80% do nosso corpo é água. E a gente não faz hidratação. E não é assim, eu tenho que tomar 4 litros de água por dia. Não sei. Quantos quilos você pesa? Então, de 35 a 40 ml de água por quilo de peso por dia. Essa é a média ideal para a gente estar bem. Uma outra questão é o tipo realmente de alimentação. Tem alguns produtos alimentícios que eles não são alimentos, né? Eles são produtos alimentícios e que esses são totalmente desnecessários para nossa vida. A gente acaba consumindo porque coloca na boca e às vezes nem é gostoso, né? E até eu tinha uma amiga que sempre falava assim, ela falava, é muito desaforo a gente engordar com coisa ruim. E é a pura verdade, né? Então, você consumir a coisa ruim não é nem só pelo sabor ser ruim, mas às vezes é pelo tipo de produto que você está colocando dentro da sua boca. Então, nessa fase da vida da mulher, é uma fase de transição e de diminuição hormonal. E esses produtos, que se dizem produtos alimentícios, mas que na verdade não, que se dizem alimentos, mas na realidade são só produtos que você come, são produtos que não trazem nada e que sim, conseguem influenciar em todo o teu sistema hormonal. Né? O que a gente chama de inflamação, inflama o intestino, vai fazendo uma inflamação intestinal. Então, uma das coisas que a gente fala, que é importante, se você está na fase da menopausa, encare com mais naturalidade, encare como uma fase da sua vida. Não, eu tô ficando velha, tá difícil, não, ou tô solteira, ou eu tô, né, sei lá, N fatores que acontecem. Mas encare isso com naturalidade, porque vou dizer uma coisa, não vai adiantar, não vai mudar. O fato de você encarar com mais naturalidade ou não vai fazer com que você deixe de passar pelo ciclo, né? Então, trabalhar isso com você é super importante. Trabalhar com você as suas emoções, os seus sentimentos, as coisas que... procurar ajuda,
inclusive, é extremamente importante. Sinais principais, né, que acabam acontecendo. Ah, eu esqueci de falar uma coisa importante. Quando que a gente define que a gente está na menopausa? Quando acontece a menopausa? Quando você passa de 12 meses consecutivos sem menstruar, né? Isso lá depois dos 45, entre os 45 e 50 anos. Tem algumas mulheres que chegam até 55 anos ainda menstruando, né? Demoram um pouco mais para menstruar. Então, nessa fase, se você tem mais de 12 meses consecutivos sem menstruar, já é caracterizado como menopausa. Esse ano anterior, normalmente, que você entra na menopausa, é a parte em que se chama de climatério. Ou seja, é a fase em que você menstrua uma vez, daí fica 2 meses sem menstruar, aí menstrua novamente, e assim vai indo, até que realmente que cessa a menstruação. Quando cessou essa menstruação, passou um ano sem menstruar, aí é caracterizado que você está na menopausa. Acontecem N fatores, né, fisiológicos que vão acontecer, mas a principal coisa é a queda hormonal, né, que a gente tem uma queda grande hormonal, e é onde acabam acontecendo os sintomas, os fogachos, que são os calorões, que se chama, a queda de cabelo, né, é muito comum nessa fase, o aumento de peso acaba sendo comum, e toda a questão do humor, que eu acho que é o mais complexo de tudo nessa fase, é essa questão hormonal, né? Como é que até as pessoas falam assim, é uma TPM constante. Essa TPM é a TPM tradicional, tá? Porque eu falei pro pessoal aqui da live o que é a TPM que eu gosto, que eu vou falar para vocês para continuarem tendo para o resto da vida, inclusive os homens. Mas essa TPM, que é a tensão pré-menstrual mesmo, a menopausa, ela passa a ser praticamente diária, né? Se você não faz o tratamento correto, se você não cuida de você, se você não tem o novo TPM. O que é esse novo TPM? É o tempo para mim. É o realmente ter cuidado comigo. E esse cuidado, ele vai em vários momentos do dia. Eu não preciso tirar 3 horas por dia para falar, eu preciso relaxar durante 3 horas no meu dia. Não, mas eu preciso começar a cuidar de mim em alguns momentos. No momento da minha alimentação, no momento do meu banho. De repente, é corrido, tenho 1000 coisas para fazer e tal. Mas você tem um momento que você vai ter que é só seu, né? Pode ser no horário do teu banho, mas aproveite esse banho. Sinta a energia da água, sinta o cheiro do seu sabonete, porque às vezes você nem percebe isso. Sinta o shampoo que está caindo no seu cabelo, cuide do seu cabelo, cuide de você. E se você não tem tempo em horário nenhum, que seja no horário do banho, mas que você tenha em algum momento esse cuidado. Quando a gente volta também para alimentação, então alimente-se, realmente alimente-se. Eu tenho que comer de 3 em 3 horas? Não necessariamente. Mas quando você sentar para se alimentar, quando você sentir fome, que você vai sentar para comer, sente e olhe, tenha assim, foco na sua alimentação. Perceba o que você está comendo. Dê sinais para o teu cérebro dizendo assim, eu estou me alimentando. E o que eu estou comendo aqui é bom. Nem é muito saboroso, mas é bom para mim. Vai me fazer bem, né? Que nem sempre a gente está acima de tudo com sabor. Mas tudo passa a ser saboroso se a gente começa a consumir mais vezes, a gostar mais vezes, né? A gente passa a adaptar o paladar. E com isso facilita bastante. Então, essa é uma outra dica que eu falo. A questão da água é fundamental, gente. Não tem como não falar de água, né? Que eu até já tinha falado. Tem alguns nutrientes, tem alguns suplementos, então, que são super importantes, mas a suplementação principalmente, ela é muito necessária que você passe pela avaliação do seu médico e do seu nutricionista, ou nutricionista funcional, ou nutricionista da sua confiança, ou de preferência um nutricionista integrativo, que a gente gosta bastante também, né? Que consegue olhar por todos os ângulos, olha de uma forma diferenciada. Mas vai no seu nutricionista para que ele consiga. A gente pede exames, a gente avalia os exames que o ginecologista já pediu,
Então, aí a gente consegue fazer uma suplementação mais adequada. Então, não adianta ficar fazendo, porque eu vou tomar whey, porque eu vou tomar ômega 3, porque eu vou tomar curcumina. Tudo isso é legal e tudo ajuda, mas a gente precisa saber o que está acontecendo com cada um. E aí a gente vai fazendo passo a passo. Tem os protocolos que a gente tem para cada questão. Mas no final a gente vai voltar a falar nisso, senão eu vou ficar aqui 2 horas falando, porque eu amo falar, né? E eu preciso deixar meus colegas falarem. Então, é basicamente isso. Depois a gente até volta um pouquinho falando de mais dicas com relação à alimentação. Mas eu acho assim, a minha dica principal aqui, meu cuidado principal é: se trate, cuide de você, deixa a culpa de lado, porque a gente vive num momento de culpa. As maiores tensões que acontecem são em função das nossas culpas e dos nossos medos, né? Então, quando a gente passa dessa fase da culpa e do medo, a gente consegue viver com mais plenitude, com mais alegria. É fácil, gente? Dá para fazer isso? Estalar de dedos? Não, não é. Na grande maioria das vezes, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de alguém que nos ajude. A gente precisa, sim, ou de uma aromaterapia, ou de um nutricionista, ou do psicanalista, né? Ou da constelação familiar, ou de outras, da radiestesia, e aí vai. A gente tem um monte de terapias. E cada um vai ficar legal com determinada terapia. Mesa lírica, gente, apaixonei por mesa lírica, como diz o povo aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia as pessoas não falam apaixonei, é paixonei. Eu acho muito bonitinho. Então, a mesa lírica tem muitas coisas e muitas formas que você vai tirar um tempinho para você cuidar de você. E isso vai ser fundamental para fazer essa transição. E depois, durante todo o período, a gente vai adequando muitas coisas que vai ficando mais fácil, que vai facilitando, inclusive o dia a dia. E às vezes a mulher, inclusive, se sente muito culpada porque ela não pode cozinhar para ela. Ela se sente, não, eu não posso cozinhar, eu não tenho tempo, então eu tenho que estar comendo. Tá, você pode comer num restaurante todo dia, mas escolha o que você vai comer. Não é porque você vai comer num restaurante que você tem que comer qualquer coisa. Tá? Vou passar então para os nossos colegas, depois a gente volta, que daí a gente abre para pergunta, alguma coisa assim, daí acho que fica mais fácil, né? Moraima, com você? Obrigada, Giselda. E obrigado, Ana. Então, eu vou falar aqui, voltado mais com o olhar da psicanálise e da biodecodificação, né? Que é importante, principalmente na área da psique humana, a gente trabalhar com essa questão biológica. Não existe apenas o trauma psicológico, existe o trauma biológico. E esse trauma, ele não raramente, ele é trabalhado na terapia. E eu só trouxe uma ilustração aqui para vocês verem como é que funciona essa questão. Então, há o trauma na psique humana, que é o trauma subjetivo, né? Penso, fiquei traumatizado aqui o pensamento, que afeta o cérebro, né? A questão biológica fica aqui. E automaticamente ele vai para o órgão, né? E isso daí não é... Algumas pessoas veem como pseudociência, mas a psicossomática já trabalha aí há muito tempo. E vocês, terapeutas, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, dê um olhar para essa parte, um olhar mais centralizado para a questão biológica, o trauma biológico que afeta o nosso corpo biológico. Então, hoje o tema é um tema que é bem conhecido de vocês aqui, mulheres, e também homens, que, como a Giselda falou aí, que não é o caso, não vem no momento, mas é a menopausa, né? Não é uma doença, mas é um ciclo. Um ciclo que terminou e inicia outro, um ciclo biológico. E a pessoa não deve ver a menopausa como uma doença ou como um sofrimento. Porém, o que acontece quando a mulher entra no ciclo da menopausa, encerra esse ciclo? O corpo dela automaticamente
ela traz lembrança, ela tem lembranças culturais, como foi citada pela Giselda e pelos os nossos colegas aqui, que a gente tem cultura onde a mulher ela tem que ser fértil, né? E a gente vê isso na religião, a gente vê isso na sociedade, a gente vê isso no dia a dia. Então, automaticamente, quando ela entra na menopausa, ela já ela se confunde. Então, aí é onde entra a parte da psique, porque ela se confunde. A questão biológica, ou seja, o ciclo que se encerrou, com a questão da feminilidade, né? Que é a parte que a mulher nunca vai deixar de ter. Então, ela sempre vai ser mulher, feminina, e isso não tem que ser se perdido ao longo do tempo, só apenas porque o ciclo terminou. E com isso ela acaba se confundindo, né? Fica naquela questão do inconsciente. Então, é aí que surge outros problemas que, nesse caso, a gente não vai discutir, como outras doenças, que a gente pode dizer que são desencadeadas, como osteoporose, enfim, N doença que vem a partir da menopausa. Então, essa questão é importante trabalhar. A mulher entender que foi um ciclo que terminou e outro iniciou, e ela tem que dar continuidade como mulher que ela é, e não perder essa questão, ou não se confundir essas emoções com a questão da mulher e a sedução, né? Como foi citado por Ana aí, tem esse óleo que acaba ativando o desejo. Então acaba que nessa confusão que existe biológica e psicologicamente falando, a mulher acaba se confundindo. E é importante ela se olhar, como foi dito anteriormente, ela se olhar e se ver como mulher, e entender que um ciclo terminou. Mas isso vem também através de valores, né? Porque a mulher sempre foi vista dentro da sociedade, dentro da religião, como apenas uma reprodutora, né? E a gente vê casos que narrado na Bíblia que mulheres que não tinham filhos, então ela tinha que arrumar uma escrava, ou, enfim, para que pudesse gerar o filho. E isso causa uma certa desvalorização. Essa desvalorização é que acaba contribuindo para que essas doenças venham junto com a menopausa, que é o caso que eu posso citar inúmeras aqui, como a osteoporose, doenças no útero, por conta de, eu não posso reproduzir, e como ela ficou com aquele conflito, ele automaticamente ele vai refletir no corpo, seja na mama, seja no útero, que aquele ciclo encerrou, então ela não entende. Falo isso através, inconscientemente, né? Algumas já têm essa consciência. Hoje a gente observa, né, nas redes sociais e no dia a dia que tem mulheres que estão aí com seus 60 anos e a vovó tal, a vovózona de alguma coisa, geralmente elas estão mais ativas, porque elas entenderam esse lugar que ela ocupa. E não apenas o lugar de mulher reprodutora, né? Como foi dito até numa fala de um político aí que me deixou meio assustado, né? Quando ele vê a mulher apenas como um ser que reproduz, e não é. Ela é muito, ela vai além disso. E quando chega essa menopausa, vêm os traumas ou conflito, né? E quando você tem essa abertura, né, de consciência que eu falo, de entender que um novo ciclo se iniciou e você precisa se cuidar,
Você precisa se olhar e ver a mulher que você é, que você se tornou e que você quer ser, né? E eu sempre vejo tem uma amiga que ela diz assim, mulher ela não envelhece. Ela corta o cabelo, ela pinta o cabelo, enfim. E é dessa forma. Porém, algumas mulheres, quando elas entram nesse ciclo, elas veem que já é o final, é fim de carreira, né? Ai, Sérgio, mas eu não vejo assim. Mas o teu consciente pensa assim e automaticamente o teu corpo responde com essa questão do calor, né? Com frio, com problema no útero, com osteoporose, com ressecamento vaginal, porque automaticamente, quando você entende, desculpa, biologicamente, que você não reproduz, então não é interessante, o corpo fala, tá? Até porque biologicamente a gente foi feito para reproduzir, biologicamente. Então o corpo ele entende que não é interessante a penetração. Por quê? Porque não tem que ter relação para não ter concepção. Então daí vem esse ressecamento. E existe também as doenças pré-programante e programante, que justamente é quando ela, a partir do momento em que a menopausa ela começa, então eu começo a desenvolver alguma doença. E a pré-programante é porque a minha mãe já teve, eu também vou ter, e minha filha, e assim sucessivamente. Então é preciso que se quebre essas informações. É preciso que se transforme essa informação em a outra diferente. E essa mudança acontece quando você, mulher, começa a ver esse ciclo de uma forma diferente. Ok? E dessa forma, a questão do sangue, vale frisar, dentro da biodecodificação biológica, é que logo no início, no desenvolvimento da humanidade, ela tem a ideia de que o sangue é o nosso primeiro cérebro. Ou seja, isso não é uma teoria minha. Até porque para coletar informação, você pode ter essas informações a partir do teu sangue. Então, todas essas informações estão ali. E quando você tem um filho, você acaba passando essas informações. Essas experiências traumáticas, boas ou não, você acaba passando para os teus filhos. E assim, essa se torna como é que eu posso dizer? Se torna um desencadeador nessa geração, na próxima e na próxima. Então, quando eu falo isso, é importante vocês, mulheres, agora que estão aqui nesse momento escutando, trabalhar para que a sua próxima geração não tenha esses problemas. Então, não venha desencadear. É importante que vocês trabalhem isso para que vocês tenham uma saúde boa e futuramente os teus filhos também tenham esse hábito. E eu acredito que é justamente isso dentro da menopausa que eu queria falar, essa questão da separação. Ver apenas como um ciclo que se encerrou, biologicamente falando, né? E você não entender que esse ciclo que finalizou como algo que afeta a tua feminilidade, né? A Giselda falou a questão de engordar, né? Muitas mulheres procuram, eu não sei ao certo, mas quando se vê essa questão de engordar, muitas entendem que diante dessa situação ela precisa ficar forte. E quando ela precisa ficar forte, ela começa a reter líquidos. Então, para eu ser forte, eu não preciso ter um corpo cheio.
eu preciso ser aqui, ó. Eu preciso estar bem, psicologicamente falando. E é importante trabalhar essas questões agora, para que as futuras gerações elas herdem isso da gente. É isso, gente, porque se vocês tiverem alguma pergunta ou se interessarem, e também tem a nossa amiga Moraima, precisa falar, a gente pode se estender um pouquinho depois que Moraima falar sobre essa questão, mas dentro da biodecodificação a gente vê a menopausa apenas como um ciclo, né? E algumas mulheres confundem esse encerramento do ciclo como afetar a sedução, a feminilidade, toda essa questão do feminino que existe dentro dela. Então ela acredita que morre ali. Então vem aquele frio. O frio, por quê? Porque eu entendo que eu estou morrendo. Eu não posso reproduzir mais. E ao mesmo tempo aquele calor que eu preciso acender, aquele fogo que eu tinha. Não falo o fogo que a gente tem aquele no pejorativo, não. Mas de forma para que eu possa aquecer aquele desejo que eu tinha, a minha libido. Então, é preciso separar, tomar consciência disso. Então, quando eu tomo consciência, eu trago para a minha consciência, tá? Então, eu vou me alimentar bem, eu vou procurar fazer exercício que possa ajudar nessas questões, como foi citado anteriormente. Enfim, eu preciso melhorar, né, a minha qualidade de vida. E é sobre isso que eu vim falar sobre menopausa. Ok? Se alguma das colegas também quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Até porque, historicamente, socialmente, a mulher sempre foi reprimida, né? E ela é reprimida. Se não pode ter filho, era a vergonha da família. Então, ela traz essas informações no seu DNA, né? Mas, Sérgio, agora... Não, mas você já trouxe, você já herdou da tua mãe, você já herdou da tua avó, dos teus ancestrais. E quando entra essa questão do sangue, é preciso trabalhar a questão transgeracional. Como é que foi encerrar o ciclo da menopausa da minha mãe, da minha avó, né? Ou se elas tiveram da minha tia, enfim, de alguém. Como foi, sabe? Até porque existia, né? Não sei se ainda existe tanto, mas de certa forma existia que a mulher precisava casar, precisava reproduzir, precisava dar filhos e principalmente homem. E quando era mulher, a mulher sempre tem essa questão que, historicamente falando, né, a ovelha negra da foi que teve o pecado do mundo e todo o sofrimento que existe até hoje foi porque a mulher comeu aquela abençoada maçã. Então é importante trabalhar essas questões, rever, sabe? E quando você rever tudo isso, você automaticamente programa o teu cérebro. Então hoje a gente vê casos de mulheres que não querem ter filhos e está tudo bem. E ela é feliz assim. E no entanto vive de uma forma invejável a vida, né? Ela simplesmente vive intensamente. Então a gente vê mulheres com 80 anos, por aí que eu já vi, né, principalmente nas redes sociais, a gente vê, aí não está nem aí, elas estão vivendo a sua vida super feliz, porque foi escolha dela, ela escolheu, e não porque a sociedade impôs. E a gente tem que ver uma questão, né? Tipo, a sociedade, a gente não tem que viver de acordo com o que a sociedade fala, sabe? A
sociedade tem que se adaptar a gente. Então, futuramente, eu vou mudar. Ah, mas e a sociedade, ela não aceita dessa forma? Não tem problema. Ela precisa se adaptar a mim. E não eu me adaptar à sociedade, não. Só que tem pessoas que pensam o contrário. Então, eu preciso me adaptar. Andar conforme a sociedade manda. Que é assim, é desse jeito. Então, mulher, senta aqui, você nessa idade tem que casar, você precisa ter filho. Não. Você é dona da sua vida, você faz a sua escolha, você escolhe se quer ou não casar, você escolhe se quer ter filho ou não, tá tudo bem. É como Giselda falou, que é interessante essa questão, essa prática, né? Quando ela fala do banho, é você se olhar e ver, mesmo com a idade chegando, você vai ver que é apenas um ciclo, apenas eu entrei em outra fase, que virão outras e outras e outras. Então se veja sempre, sinta seu corpo, explore seu corpo da forma que você achar melhor, não tenha medo. Ai, mas não tem importância. Tá feliz? Tá tudo bem, né? Então é sobre isso. Espero que tenha contribuído. Eu vou passar a palavra para minha amiga aqui, Moraima. Para complementar o que vocês estão falando e procurar colocar o que a menopausa foi uma grande bênção em minha vida, que ela permitiu eu sair da caixinha que eu estava lá. Estava aqui em uma caixinha quadradinha, llena de teorias e de falsas crenças. E foi a constelação familiar que abriu, que foi a chave para eu conseguir entender muitas coisas dos sintomas, das doenças que eu tinha. Que é menopausa? Ela vem do grego menos sangue, que Sérgio falou muito assertivamente. Menopausa é menos sangue. Alguns médicos falam que 6 meses sem ter essa sangue, a menstruação. Alguns falam, como explicou Giselda, aos 12 meses. E forma parte do ciclo vital das mulheres, forma parte. Tem que ver com a adaptação inteligente do nosso sagrado feminino com o nosso sagrado masculino. Utilizando aqui o que fala o Dr. Meira, ginecologista, pioneiro da medicina sistêmica aqui no Brasil, ele fala que, de forma geral, passamos 6. E eu colocaria ali outra junto com uma entrevista que foi feita faz tempo para ele. Ele fala da medicina sistêmica e da constelação. Esse primeiro rito de cuidado do sagrado feminino está no nascimento, primeiro. O segundo vem a ser a primeira menstruação da mulher. A primeira. Quando acontece essa primeira menstruação? Em que contexto acontece a primeira menstruação? Que crenças, que programas coloca a família? Que falsa crença? Ou que programa biológico, podríamos falar, está no DNA da família? A primeira relação sexual pode ser que aconteça não nesse ordem, porque a gente sabe que em alguns casos a relação sexual vem antes da primeira menstruação por algumas situações de muito dor na infância. Ser mãe seria a 4, rito de passagem para o sagrado feminino, ser mãe, mas como falou Sérgio, tem mulheres que não precisam ser mãe. E em alguns casos perguntavam isso para nosso querido mestre Beri, o que acontece quando uma mulher não é mãe? Tudo bem o que falou Sérgio, ela está colocando a energia da libido dela, ela está colocando sua energia sagrada em outras coisas, em outros projetos, não tem que sentir culpa. Mas tem toda uma programação da Matrix para que você fique, de forma geral, culpada. Por que eu não tive filho? Porque agora o que vai acontecer com minha vida? É uma programação da Matrix. A mulher vai além de ser uma reprodutora. Então, seria
o quarto semestre. Quinto, vivir a menopausa, é um rito também do sagrado feminino, e entre aspas, a morte do corpo físico, porque de forma geral os consteladores não acreditamos na morte, porque os ancestrais moram com a gente, moram em nossa sangue, falaria Sérgio. Minha mãe saiu da terceira dimensão faz 2 meses, e eu simplesmente estou aprendendo novas formas de comunicação com ela. Agora acredito que melhores que eu tinha antes, que mora em meu sagrado ADN. Então, é um rito do sagrado feminino, de a gente encontrar esse sagrado. Geralmente, essas idades, elas acontecem de 48 a 52 anos, geralmente, falam os ginecologistas. Pode acontecer um caso como o meu, que eu tive climatério temprano, com 41 anos eu já tinha climatério. A menstruação vinha um dia, outro dia não vinha, um mês não, outro com dor, outro... Mas que gerou isso ali? Eu virei consteladora para eu entender o climatério, porque eu tinha muito dor, muita sangue. Então, já uma professora na universidade estava estudando constelação, era uma coisa muito nova. Eu acreditava na Venezuela que era uma coisa de signos, e eu não acreditava nisso. Que é isso? Que está fazendo isso aqui na universidade? Mas eu tinha tanto dor físico que ela foi para casa, mostrou, e eu fiquei muito melhor. Falei, nossa, isto é muito bom. Melhor que tomar comprimido, melhor que ibuprofeno. Eu vou pesquisar. E comecei a estudar por uma doença que eu tinha de TPM e depressão. E comecei, esse foi o que me levou ao mundo da constelação. Não imaginava eu que ia sair da Venezuela e que ia virar terapeuta. Eu procurei para eu curar meu corpo. Que consegui entender nessa história de eu ser consteladora, me formar como em uma pós-graduação em constelação, que esse TPM e esse mioma estavam muito associados a um aborto espontâneo que eu tive. E que a gente não deu lugar na família. Foi tanto dor de nós como casal que a gente não falou mais desse tema. E aí o corpo procurou um lugar com o mioma. Isso eu consegui entender com a constelação. E é nisso que eu quero fazer uma pausa para falar a visão de nosso querido Ber, honrando também a nossa querida Luisa Hay. Ela foi pioneira nas frases sistêmicas. Não foi somente Ber. Ber tem algumas, mas acredito que a primeira mulher que falou disso foi a Luisa. Então, honramos também o conhecimento dela. Como fala Sérgio, falam, vocês todos pertencem e temos que dar um lugar. E o próprio Freud também, porque Ber foi para lá para estudar ao próprio Freud. Ber fala, é preciso observar que uma doença se origina em diversos níveis e deve ser considerada tanto pelo lado físico quanto pelo lado da dinâmica interior da alma. E geralmente, infelizmente, a maioria dos médicos não olha a alma, olha unicamente a doença. E do ambiente do enfermo. Ele fala em Laços do Destino, onde ele estuda muitos casos de doentes com câncer. Essa primeira menstruação, que eu falei que é o primeiro rito do sagrado feminino, passagem, ela dá força para a mulher procurar sair de casa. Ela é importante, porque aí é onde vem o namoro, você tem atração, você imagina que você vai sair da casa em algum momento. Em meu caso, eu não tive orientação. Isso aconteceu fora da casa da mãe. O que mais eu escutava, tem que ter muito cuidado, não ficar grávida. Isso foi o que mais eu escutei. Muito cuidado. Com o que você está? Tem que ter... Não falaram para mim, tive dor, como que foi. Não. Muito cuidado, você
ficar grávida. E eu nem tinha conhecimento. Como que eu vou ficar grávida? É. Mas eu estou falando de mais de 30, mais de quase 30 anos atrás. Sim, mais. Eu tenho 49 anos agora. Isso gera mágoas em teu coração. Porque aí já vem a briga masculino-feminino. Olhar a mulher unicamente como a reprodutora do sistema. E um filho pode virar problema. Olha aí, tamanho de exclusão, não? Eu, em casa, era a filhinha do pai. Então, ele mais cuidava. Estava de olho era com quem eu saía, com quem não saía. Para mim, ter namorado foi uma situação muito difícil. Eu falei num momento quando eu já tinha mais de 18 anos. Foi com a mãe falou, não tem problema, pode vir para cá. O resultado que ficou na memória celular é medo de ter filhos. No inconsciente que falou Sérgio. Sérgio colocou isso ali. Então, em meu sagrado ADN e nos dos ancestrais está lá, olha aí, muito cuidado com os homens. São perigosos, você pode ter filho fora da hora. Já no que falamos no ciclo vital, a mulher adulta, 25, 50 anos, é o processo de viver a sexualidade plena. Eu me consigo ter uma sexualidade plena, saudável. Eu me permito descansar. Eu não me permiti. Eu não. Vou falar por mim. Eu entrei na carreira do sucesso profissional. Na carreira dos professores universitários concursados. Estou falando por mim. Eu não me permiti descansar. Para mim, eu precisava ser a melhor da faculdade, a melhor da universidade, fazer mestrado, ser concursada, entrar na universidade, depois fazer doutorado, passar num concurso público aos 23 anos. E isso ficou no inconsciente, medo de engravidar. Porque uma criança, nesse momento da vida, nossa, iba dar bagunça no que era meu sucesso profissional. Eu tomei anticonceptivo muito tempo, gente. Isso que está falando, Gisele, dessa nutrição saudável, de ginecologia natural, não existia nesse tempo. Agora que a gente consiga entender o dano que a pílula coloca de forma tão prolongada. Depois de casar, a prioridade foi ter sucesso como professora, cuidar da minha mãe no tempo que eu consegui cuidar, ter filhos, quando tive filho já era cuidar os filhos, e depois acontece do aborto que eu já contei. O resultado dessa vida que estou falando, que não foi muito saudável, aos 48 anos tive um carcinoma in situ. E foi diagnosticado que precisava hormônios, hormonoterapia. Agora, uma doença grave como o câncer também em algumas vezes, expiação por uma culpa pessoal. Por exemplo, um aborto, fala ver, que foi meu caso. Em meu inconsciente, isso estava ali. Mas se você olha aqui, quando nós pesquisamos a história dos árvores genealógicos, acontece que, nossa, eu tive a mãe tive 2, a nona tive como 3, 4. Então, é o que falamos. Vem já uma história transgeracional. E que é o que a gente quer? Fazer os processos de cura para que nossos filhos tenham uma vida mais leve. É isso que a gente está procurando em esse caminho. Que aprendi com todo esse processo? Abençoado seu síntoma. Isso eu consigo falar agora, no momento não falei, não chorei muito. Aprendi a
desapegara de minha filha e abraçar meu destino. Eu aprendi a desapegar ela. Eu sei onde ela encarnou já novamente. Mas foi um processo de procura muito prolongado. Eu sei que eu gerei mágoas em meu filho mais velho, porque eu procurei tanto tempo ela, que inconscientemente, em alguns momentos, eu não olhava para ele. Também coloquei uma culpa em meu marido, porque meu marido falava, não vai comprar roupa rosa. Eu não, neste mundo eu não coloco menina. E biologicamente o homem sente se é menino ou menina. Eu guardei essa mágoa tempo demais. Consegui entender que meus filhos aqui não precisavam, porque meu desequilíbrio foi na mama direita, tem que ver com o pai. Então foi no momento de transição de carreira, de professora universitária a terapeuta, eu consegui entender que meus filhos não estavam de colo, que eles não precisavam que estivessem aqui pegados com minha leite, mas foi um processo. Eu dou um lugar ao pai, eu deixo que o pai tenha liderança financeira, eu estou fazendo um novo caminho em minha vida. Também, nesse processo, a constelação mostrou em várias, porque nós fazemos os consteladores, temos autoconstelação, geralmente também temos outros detrás de nós que constelam os temas da gente, que precisávamos dar um lugar às amantes do sistema. Porque elas pertencem. Então, temos muitas mágoas associadas. Estou falando da árvore genealógica de Moraima. Não sei se é de você. Estou falando do meu. Filhos bastardos, filhos que não ganharam sobrenome e que precisavam uma inclusão. Por exemplo, já tive clientes que vêm para cá. Não, o que aconteceu? Eu fiquei informada que tenho uma amante. E eu olho para os olhos dessa cliente. Você me pode olhar? Posso. Olha para mim. Eu sou fruto do amor de uma amante com um italiano da Primeira Guerra Mundial. Você consiga me olhar com amor? E o cliente consiga lhe entender. A vida foi preservada. Temos muitos preconceitos ainda. Nesse processo de por que o mioma, por que o câncer, dar um lugar aos homossexuais e às lésbicas do sistema. Elas têm eles têm direito de fazerlo diferente. Chega de exclusão. Eu dou lugar e precisei brigar com algumas pessoas. Se você não gosta, não gosta. Mas eu não vou falar que não é sobrinha minha, que não é prima minha. Ela pertence. Então, em um momento, falam já vários autores, a doença pode ser uma grande bênção em sua vida. Em um momento, então, que vem a menopausia como tal, foi momento de eu arrumar minha casa interior. Se eu posso dar umas dicas, eu falaria uma primeira dica para as pessoas que estão nesse processo. Faça investimento na saúde mental e no conhecimento de seu corpo. O demais é secundário. Eu saí da Venezuela com 7 malas. Deixei lá um apartamento no bairro mais caro, acreditando que a felicidade estava lá. E aqui tenho agora algumas coisas. Mas se eu fico grata na vida, é que neste momento eu estou fazendo investimento em minha saúde mental. Eu estudei no momento que estava o síntoma, depois da radioterapia. Estudei constelação familiar com minha mestre Simone Santo aqui, de Infiniterapia. Estudei registro acásico, eu consegui entender muita coisa com o registro. Estudei cromoterapia, estudei mesa da cura acásica, apliquei para mim. Arotemeraterapia, não sou formada em óleo essencial, mas gosto de usar. Por exemplo, para mim, o processo de cura foi muito importante lavanda, para eu integrar o sagrado masculino. E baunilha.
É, para eu conseguir esse doce da vida, que em algum momento ficou longe. Eu comecei também a ter um encontro mais perto, mais cercano com os Andes. Usei acupuntura durante o tratamento, me volquei para o mundo da meditação, de cuidar meu corpo também com yoga. Então, a primeira dica que eu daria às mulheres que estão escutando, faça investimento em você, em cuidar seu corpo. Enfrentei o medo da morte. Eu lembro que depois que eu saí da segunda cirurgia, eu virei uma folha em branco. Uma folha em branco. Até que um médico falou, estão aqui que voltem. E eu pedi oração para algumas pessoas, foram poucas, e entrou no campo morfogenético uma amiga. E com ela foi que eu consegui acordar. Então, para mim, foi uma prova de que a física quântica existe. Que não somos átomos em todo o mundo. Porque eu vivi uma experiência quase morte. Então, frente ao medo à morte, tive uma experiência. E essa é uma frase do Dr. Meira, ginecologista brasileiro. Ele estudou com o nosso querido mestre Vera Lana Nalman. Só tem medo da morte quem tem medo da vida. Só tem medo à morte quem tem medo à vida. E essas frases aqui são dele. Doença, eu vejo você. Síntoma, eu vejo você. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Doença, eu vejo você. Síntoma, eu vejo você. Seja bem-vindo. Muito obrigada. No primeiro momento, para mim, custou. Como que eu vou falar? O câncer, seja bem-vindo. Sim, seja bem-vindo. Porque deu uma virada em minha vida que de outro jeito eu não ia encontrar. E permitiu eu enfrentar o medo a envelhecer. Amo meu corpo, além das rugas. Não me preciso colocar tanto maquiagem. Eu estou hoje ao natural. Não estou aqui que quero ser a mais linda. Como é que falam, Sérgio? A reina da cocada preta? Não. Eu não sei como tanto tempo, eu para sair à rua, eu precisei colocar tanto batom. E tanta coisa para eu sentir que eu era linda. Não preciso. Não preciso ter alívio dos 18 anos. Não preciso repetir as histórias de dor de meu sistema familiar. Eu não sou uma mulher guerreira, não quero ser mulher guerreira, porque já fui muito tempo, nem tenho orgulho de mulher guerreira. Não, eu quero ser uma mulher que fique em paz com a vida. Sair da figura de vítima do sistema, de vítima, de coitada. Os homens são muito ruins, a gente não pode viver com homem, porque na história, volto novamente, essa história de Moraima, da árvore genealógica dela, a maioria das mulheres está sozinha e tem orgulho de estar sozinhas. Então, eu me dou licença de fazê-lo diferente. Isso também foi complexo, ainda é complexo, dar um lugar aos parceiros anteriores, porque eu sou produto de uma história. E ser produto dessa história implica hasta dar lugar ao primeiro intento de estupro que eu tive na infância. Dar um lugar no coração. Você conseguir olhar esta cena, onde ainda pode estar uma criança interior ferida e falar: tá tudo bem, eu cuido de você. O pai e a mãe deu o melhor que tinha para esse momento da história. Virar a história de uma maldição da bruxa, da viúva negra.
tinha isso no meu sistema. Ninguém falou para mim. Eu mesma encontrei aqui na mesa da cura Akashica. Quando eu perguntei, o que acontece? Por que tanta energia de vítima no sistema? Me mostra, por gentileza, amados mestres. Tem maldição. E se ver, coloca e fala, de você só precisa uma bênção. Que está falando nosso querido mestre? Que alguns sistemas familiares têm maldição. Então, esse é o caminho. Que eu estou curada? 100% não. Ainda ficam algumas coisas que eu estou trabalhando. Que somos a família mais feliz do mundo? Não acredito. A gente tem ainda muito trabalho pela frente. Mas eu aprendi na menopausa que é preciso ter disposição para falar sim à vida. Assumir a responsabilidade do cuidado. Curar a criança interior. Todos os dias precisamos curar nossa criança interior. E ter relação com nossos pais. E procurar a inclusão dos diferentes do sistema. Porque geralmente toda doença é uma exclusão. Então, por enquanto, eu falaria isso, que alguns aportes que posso colocar, além do que já explicou Sérgio, e vocês também colocaram de forma muito, muito criteriosa. Ana, Oi? não sei se tem perguntas ali, comentários. Não, sim. Alguém quer perguntar alguma coisa, será? Alguma dúvida? Eu queria complementar uma questão que a hora que o Sérgio estava falando, na fala do Sérgio da Morena também, essa questão do aumento de peso na obesidade, na pós-menopausa, o formato do corpo, né? Como fica a questão que você observa da proteção mesmo da genitália, né? Do tipo, eu sou forte, como o Sérgio falou, mas ao mesmo tempo eu protejo, eu não vou mais usar, eu não preciso mais. Então é a barriga, é o aumento de barriga, né? Que isso acaba acontecendo com o corpo. Então os sinais realmente acontecem de todas as formas. O nosso corpo fala o tempo todo, e em cada mulher, né, no caso na menopausa, vai aparecer a dor aonde ela tem, que é o caso que a gente fala na própria medicina germânica, né, Sérgio? É o que acaba sendo falado. Você vai tratando o sintoma, por isso essa questão do integral, né? Da gente poder olhar de uma forma integral. Tem gente que vai resolver realmente com a constelação. Tem gente que vai resolver com a mesa radiônica, com a cura. E aliás, às vezes, normalmente, todo mundo vai precisar de muitas coisas, não de uma só, né? Nem sempre é uma terapia só, são várias coisas que vão acontecendo. Mas quando a gente vai trazendo isso e a gente vai fazendo com que a gente perceba que nós não somos só esse corpo físico que está aqui, né? Que a gente tem uma alma que dói, que machuca e que vem de dentro para fora mesmo, e que quando a gente pode chamar de saúde mental, a gente pode chamar de o investimento que até a Morena falou, invista no seu corpo, né? Eu diria assim, invista no seu corpo e na sua alma. Trabalhe isso com você, e é a cada minuto mesmo, né? A cada momento que a gente vai fazendo as coisas na nossa vida, é o aproveitamento do nosso tempo, na realidade. Eu me irrito, sei lá, no trânsito, digamos. O que vai adiantar uma briga no trânsito? Eu não vou levar nada com isso. Então, vai resolver o problema? Não vai. Então, respira fundo. Uma das coisas que eu coloco aqui, ó, eu falei para vocês da água no começo, mas antes até da água, que é corpo, que é importância, que é vida, a água é vida, é a respiração, né? Respira, 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 respira a pessoa. Até uma amiga, Morama, que é consteladora,
minha mentora, assim, de coração mesmo. E ela sempre fala isso. Ela fala assim, respire a pessoa. Se a pessoa te incomoda, respire a pessoa. Bota... E seja delicado, se você não pode fazer um... e jogar fora, jogue fora. Mas não fique com você com aquela dor. Não fique com você... fazendo com que você se torture, que você tenha sintomas, que você... Basta a gente fazer um exercício simples. Pense numa coisa ruim. Se vocês quiserem fazer esse exercício, gente, convido vocês agora. Pense numa coisa ruim e observe como é que fica o teu corpo. Feche seus olhos um minutinho e pense numa coisa ruim. Vamos a fazer? Vamos a fazer agora? Pense numa coisa ruim para você. E perceba o seu corpo. Sinta o teu corpo, como ele contrai, como fica ruim, como fica uma energia densa. Agora você respira, solta e pensa numa coisa bem boa, uma coisa que você ama. E respira mais fundo ainda e sinta o teu corpo. Veja a leveza que te dá. Olha como abre seu coração, como abre seu pulmão. Você fica alegre quando você pensa numa coisa boa. Então, para que a gente gasta tanto tempo se afetando com coisas ruins? Por que eu tenho que pensar que, uma menopausa, acabou minha vida, acabou tudo. E eu vou contraindo e eu vou doendo. Se eu posso pensar, é um ciclo, tá, vou parar de menstruar. Quantas vezes reclamei na vida de estar menstruada, de ter, queria fazer tal coisa, não dava, né? Queria fazer... Agora você pode, agora é livre, agora pense. Então, isso vai trazendo leveza para sua vida. Isso vai te deixando mais tranquila para poder viver essa fase de sabedoria. Porque para a fase... Se a gente for trabalhar aqui, nós não vamos falar de chakras, não vamos falar de... né? Mas quando a gente trabalha tudo isso, a gente vê assim, quando eu vou para a menopausa, quando eu estou na menopausa, esses sintomas vão acalmar com as dicas que a gente pode dar de chá, que vai aliviar. A gente pode dar alimentação, dar melhor atividade física que você pode fazer. Por que tudo isso faz bem? Porque você está cuidando de você nesse momento, porque você está se olhando, você está lá na TPM, no tempo para mim, né? Então, quando você faz esse tipo de... Gente, vocês vêm comigo, tá? Que as crianças estão chegando aqui, eu vou abrir a porta só um pouquinho. Não, Enquanto isso... Sofia, a chave está aí fora. Enquanto isso, eu vou dar uma palavra. Pode falar, Sérgio, eu vou fechar aqui só um minutinho. Eu anotei quatro tópicos importantes, que é a gente reconhecer que nenhum sintoma ele é maligno. A doença é o teu corpo falando, e você precisa ouvir. E quando você recebe um diagnóstico de seja uma doença ou um ciclo que finalizou, você recebe isso como algo, sabe, impactante. Não, sabe, impactante. É o teu corpo que quer passar uma mensagem. Então, a doença ela não deve ser vista como algo ruim, algo maligno. Outra coisa é você não lutar contra o seu próprio corpo. Não, espera, calma, escuta teu corpo. Não lute contra ele. E mesmo, o terceiro você tem que se adaptar. Mesmo, existe uma diferença entre você se adaptar e ser forte. Forte é uma coisa, é aquilo que eu falei, que acaba contribuindo para tu reter líquido, e você diz assim, nossa, eu treino, eu vou para academia, eu faço mil e uma coisa e não emagreço. Tem que ser forte. E teu corpo biológico diz assim, ser forte é você ser grande. Né? Então, se adapte. Quando você se adapta é diferente. É você ficar, como a Giselda falou aqui, relaxado. Calma. Isso não quer dizer que eu vou deixar tudo para lá, tratar... Não. Tem um médico para te acompanhar, que te deu as orientações. Se você optou por um tratamento alopático, fitoterápico, não sei, isso aí
uma opção tua. Então, ok, recebi a orientação médica, dê tempo. O teu corpo ele precisa descansar. Mas aí, quando a gente trabalha com a nova medicina germânica e a biodecodificação, as pessoas só querem entender o que é, Sérgio, o que está por trás da artrite. Raiva. Ai, raiva de quê? Ai, raiva da minha... Pronto. Você quer decodificar. Mas a biodecodificação ela vai além. É você decodificar o que esse câncer quis te trazer, Moraima, e você entender, e você aprendeu a lição, o recado, entendeu o recado, e melhorou como pessoa, como mãe, como filha, como marido, como esposa. Então, essa mudança, ela acaba, sabe, sendo, ela contagia, né? E quando eu vi a biodecodificação, quando eu comecei, eu me apaixonei literalmente, porque desde 2019, quando surgiu a pandemia, foi quando eu vi, né? E a biodecodificação, ou seja, a nova medicina germânica, que é o boom do momento, você vê cursos que são absurdos, caro. E você não precisa gastar rio de dinheiro. Eu sempre falo, não. Lê como você precisa também ler com o que você recebe na tua graduação, porque o que a gente recebe na nossa graduação é apenas uma coisa bem superficial. E se eu quero dominar aquela área, ou seja, me tornar um expert no assunto, naquela graduação que eu escolhi, eu preciso ler, me aprofundar, escolher um nicho, mirar, seguir. E, e foi assim, né, que aconteceu. E a o último item é essa questão do tempo necessário ao teu corpo, né? Porque a medicina germânica ela promove essa autocura. Ela identifica, vê as 5 leis biológicas que existem, e aí entra uma nutricionista que pode fazer um cardápio, elaborar um. Vem aí a Ana e dizer assim, olha, como citou aí alguns óleos, Moraima com as terapias, com as constelação e trabalhar tudo isso. Então a gente não adianta você, a gente decodificar esse conflito e você não promover essa cura aqui dentro de você. Porque é você que precisa se curar. É preciso ver, entender o problema e buscar essa cura dentro de você. Eu costumo dizer que você tem que... você não precisa gritar para ser ouvido. E quando você faz isso, o teu corpo responde, a tua garganta. Ai, mas eu não gritei, mas eu falei coisas que agrediu o outro. E a garganta acaba machucando, sendo agressivo. Então eu preciso ser sincero, sim, verdadeiro, talvez, porque o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade. Mas se eu preciso ser sincero no que eu estou sentindo agora. Mas para isso eu não preciso ser grosseiro, eu não preciso ser arrogante, eu não preciso descer o nível ao ponto de agredir uma pessoa com palavras. E tudo começa dessa forma. Quando eu olho para dentro, sabe? Eu digo, olha, eu preciso me curar, né? E como Giselda falou, Moraima, né, eu quero reforçar, que eu sempre falo, né, que eu tive um momento negro na minha vida que foi a ansiedade. Muito, 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 muito. E as pessoas ficavam, pô, ai, você... Cara, quando eu entendi que eu tinha ansiedade, procurei ajuda e eu vi, sabe, pessoas com problemas talvez maiores
ansiedade, eu disse, nossa. E aí foi quando eu vi que o único remédio era tão simples. Não era um ansiolítico. Era respirar. Respirar. E aí tem várias técnicas de hiperventilação, né? Soltar pelo outro. Quando vinha o início da ansiedade, eu parar e se calma, calma. É só ansiedade. Você não vai morrer de ansiedade. Ela vai passar rapidinho. E esse treino ele tem que ser constante. Essa respiração que Giselda citou aí é interessante, é importante. Quando você receber um diagnóstico, seja ele qual for, é difícil? É. Mas calma, só respira, relaxa, relaxa a musculatura dos teus ombros, testa, rosto, enfim. Recebe esse diagnóstico e calma. É só ter calma. Ah, é difícil, Sérgio. É difícil. Mas quando você trabalha isso no teu dia a dia, você vive o hoje, o agora. Então agora eu estou saudável, eu estou bem. Amanhã eu não sei, não importa, não existe. Então foca agora, no hoje. E aqui. Acabou. Acabou. Tá tudo bem. É isso. Respira e não pira, né? Respira e não pira. Algo mais que vocês queiram falar por hoje? Eu queria só dar umas diquinhas pro pessoal que eu fiquei de falar. Ó, eu, né, para variar, falei para vocês, eu começo a falar, né? Mas, assim, com relação ao chá que eu estava falando, já que a gente está falando de menopausa, vamos falar da amora branca, né? Folha de amora branca, que é um chazinho legal, que ajuda bastante, tem bastante fitoesterol e ajuda nessa modulação. Então, é o que eu falei, tem várias coisas que auxiliam bastante, né? A curcumina, que é do açafrão, é um nutriente legal que ajuda também nessa fase. A hidratação, que eu falei no começo, né? Água, gente, água, sabe? Caminhada ou faz uma atividade física que te traga para a vida, que te faça respirar, que você goste. Não adianta você ir para academia, ficar lá malhando 3 horas se você odeia o que você está fazendo lá. Procura uma coisa que te dê prazer de fazer. Às vezes o prazer é, sei lá, caminhar. Isso é importante. Caminhe descalço. Coloque teus pés no chão. Não vale o Sérgio que vai para o meio da praia caminhar, né? Ai, que delícia! Mas coloque seus pés na grama, mesmo no chão em casa, mas coloque seus pés no chão, aterre. Cuide de você, tenha esse carinho de aceitar nessa fase da menopausa principalmente, que você está passando para a fase da sabedoria, que é a fase mais importante. Então, a gente está passando do corpo para realmente cuidar mais da alma do que do corpo nessa fase. Vou largar tudo, vou deixar cair tudo. Não, cuida do seu corpo. Se você gosta de academia, se você gosta de dançar, se você gosta de fazer massagem, hidrate, passe, sabe, cuide de você. Passe seus cremes. Se você gosta de maquiar, faz a sua maquiagem. Se você quer fazer, sei lá, cirurgia plástica, faça a sua cirurgia se vai te trazer felicidade, mas não faça se é porque você está se sentindo mal. Faz porque, não, eu vou gostar. Porque tem gente que faz, deforma inteiro e não tá feliz. Então não adianta fazer procedimento drástico se você não cura a alma. Se você não gosta de você. Então, como a Moraima falou muito bem, se ame. Se goste, se curta, faça as coisas para você viver melhor. E com certeza é um ciclo difícil. E também entenda isso, que tem horas em que você vai dizer assim, puta, que droga esse negócio aqui, tá horrível, tá ruim, não tô dando conta, né? E tá tudo certo, você não dá conta. Senão você não tava aqui, você já tinha cantado para subir faz tempo, né? Então se a gente tá aqui é porque a gente ainda
Nós somos humanos e nós vamos errar muito. Então, tenta se perdoar mais, tenta agradecer mais, olhar mais para aquilo que você tem e menos para aquilo que você não tem, né? Porque a gente fica muito querendo o que está lá fora e esquece de agradecer o que a gente já tem, o que está aqui, que está com a gente. A vida que a gente já construiu. Então, se eu estou chegando na menopausa, olha que coisa boa. Já vivi 50 anos, já tive meus filhos, já fiz minha vida, já... Olha que bom, né? Só um pouquinho, mas olha... Oi. Teve um som de roupa. Você viu? Só eu falar, não querem que eu fale, tô dizendo. Mas não adianta. Não. Mas então é isso. Eu tenho umas diquinhas, assim, realmente, tem nutrientes importantes. Converse com o nutricionista, converse com o seu médico. O ômega 3, então o consumo de peixe, pelo menos 2, 3 vezes na semana, se for possível. Ou mesmo suplementação, se for necessário. É legal, ajuda. Tem muita coisa para te ajudar. Tem muita coisa. Mas a principal coisa realmente é você cuidar de você. Senão nada vai adiantar. Pelo contrário, vai fazer efeito colateral, você vai vomitar, você vai ter intolerância, você vai fazer N coisas. Então, esse é o meu recadinho final. Cuida de você. Foco na sua vida. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma frase de cura do livro O Jogo das Casas Sistêmicas, de Romano Aline. Então, vamos a imaginar nosso coração, desse cor aqui verde da cura, verde da cura. Imaginamos nosso coração, levamos a mão no coração, sentimos a energia de nosso coração. Ficamos gratas a todas as mulheres e homens do sistema por a vida que passou para nós. Sentimos a energia do lado direito do corpo e falamos: o masculino sagrado em mim reverencia o feminino sagrado em mim. Eu honro e reverencio meu pai e o masculino de onde ele vem. Eu honro e reverencio meu avô e o masculino dele, de onde meu pai vem. Eu honro e reverencio meu bisavô e o masculino de onde ele vem. Eu honro e reverencio meu tataravô e o masculino de onde ele vem. Eu honro e reverencio a todos os que vieram antes de mim, antes de meu pai, antes de meu avô, antes de meu bisavô, de meu tataravô, hasta o primeiro ancestral masculino na Terra. Eu honro e reverencio aos homens de meu sistema familiar. Agora sentimos a energia do lado esquerdo, o lado feminino. O sagrado feminino em mim reverencia o masculino sagrado em mim. Eu honro e reverencio a minha mãe e o útero feminino de onde ela vem. Eu honro e reverencio minha avó e o útero feminino de onde ela vem. Eu honro e reverencio minha bisavó e o útero feminino de onde ela vem. Eu honro e reverencio minha tataravó e o útero feminino onde ela vem. Eu honro e reverencio todos os que vieram antes de mim, antes de minha mãe, antes de minha avó, antes de minha bisavó, antes de minha tataravó, até a primeira ancestral feminina na Terra. Eu honro e reverencio todas as mulheres de minha linhagem. E agora eu me curo.
agora eu me curo e me dou licença de fazê-lo diferente. Nem melhor, nem pior, somente diferente. Ana Amada, se você quer fazer algum comentário, ou algumas das pessoas que estão na live, fiquem bem à vontade. Não, quero agradecer. Agradecer a todos, né, que ficou até aqui, agradecer a vocês. Aí depois a gente vai conversar nos bastidores e a gente vai ver e retorno para falar depois, né, como vamos ficar. Porque eu sei que é um assunto muito vasto e essa união não foi à toa. Não foi à toa, eu tenho certeza disso. Então agradeço a você e a todos que ficou aqui, né? Quando terminar aqui a gravação, ela já vai entrar automaticamente vai ficar lá no meu, né? Vai ficar no meu Instagram e eu também depois eu vou colocar lá no canal no YouTube. E aí, das pessoas que não viram ou que chegaram depois, no meio do caminho, vão poder ver, né? E aí nós conversamos melhor como ficamos. Eu agradeço a todos, gratidão a todos vocês que estavam aqui. É importante, E até a próxima. importante só uma Oi? que toda essa prática, na, é, Wanda e Ana, é importante que tudo isso para que o seu corpo se cure e vocês, mulheres, não venham ter depressão decorrente da menopausa, não venham ter osteoporose, não venham ter problema hormonal, não venham ter, enfim, esse calor. Então, quando você começa a trabalhar isso, assim que ela chegar, pronto, não tem mais problema. Era isso. Boa noite, gente. Obrigada por estar aqui. Carol, beijinho para você. Que bom que você está aqui. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima, gente.